Olá pessoas, seja bem-vindo aqui ao YouTube, né? Com a graça de Deus e com o conhecimento de milênios, vamos aqui falar um pouco sobre a sanguessuga e as suas duas filhas Dadá. Texto de Salomão, que é uma poesia, ok? Mas se tratando-se de pessoas insaciáveis, pessoas que querem sempre mais, 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 mais. E nada fica satisfeito. Contrariando o versículo bíblico que fala, fique satisfeito com o que Deus te deu, que Ele te dará mais o desejo do seu coração. Que alegra-te, que eles trocaram, né? Alegra-te do Senhor, que Ele ainda satisfará o desejo do seu coração. Assim está escrito errado. O certo é fique satisfeito com o que Deus te deu e Ele ainda te dará mais aquilo que deseja o seu coração. Então, a sanguessuga, ela não consegue se saciar daquilo. Ela quer uma coisa, sempre quer mais e sempre mais. Bom, esse aspecto aí da sanguessuga são pessoas que têm um ser que a manipula, né, que domina, que são os dominadores, para que aquela pessoa procure uma árvore frondosa. A mistificação desses três seres são para os doadores, para as pessoas que fazem grandes generosidades e por ter uma alma generosa. Por incrível que pareça, parece muito mais para quem é de fato um doador do que para um outro tipo de pessoa. É o tipo de fungo que são pessoas que no nosso dia a dia vêm sempre tentando tomar e tomar e tomar o que você tem até a última gota. E nós, por termos uma alma generosa, às vezes achamos que é uma coisa de Deus e não é. Se chama fungo. São espíritos que estão alojados na árvore, onde esse espírito é como se fosse um imã para todo tipo de pessoas que têm esse espírito. Vocês entendem? Porque a pessoa que ainda é insaciável não tem culpa. Mas ela é possuída por um desejo de sempre querer mais e de um desejo de lapidação, principalmente quando se trata do desejo de lapidação financeira. Então, há determinados remédios que fazem com que esta necessidade do outro de sempre esvaziar o que você tem, ou como um fungo, uma praga dessa árvore, há estratégias para que isso não venha a acontecer. Porque nós que temos a alma generosa, nós pensamos da seguinte forma: eu sou uma alma generosa, eu posso doar, eu sou um doador. E muitas das vezes a gente não percebe que normalmente quando essa sanguessuga se aloca na gente, né? Vamos pegar o conceito aqui, sanguessuga era um bichinho, ele existe até hoje, e esse bichinho na Idade Média, ou bem longínquo antes disso, na Idade do Bronze, da Pedra, enfim, esse bichinho, ele era tido como uma cura em algumas doenças. Por quê? Porque a função dele era drenar o sangue das pessoas. Então, existia até que na Idade Média, Arquimedes, vamos pôr aí, na Idade Média, se colocava sanguessugas no corpo da pessoa, acreditando eles que essa sanguessuga estaria fazendo uma sangria, porque a sangria também é uma coexistente disso tudo, porque
Se, por exemplo, na Idade Média, se a pessoa estivesse com muita febre, ou estivesse delirando, ou tivesse uma enfermidade visual, os médicos davam-se um corte na veia artéria da pessoa para que ela tirasse, expandisse um pouco de sangue, que é uma prática totalmente errada, né? Como que as pessoas lá da Idade Média tinham esse pensamento de sangria? Às vezes, quando estava com muita dor de cabeça, furava-se o crânio, achava que a pressão na cabeça... Então, enfim, pessoas, essa sanguessuga, ela coloca-se à disposição muito mais de quem é generoso do que de uma qualquer outra pessoa. Mas, normalmente, nós, árvores frondosas, árvores que dão fruto, árvores que esses seres precisam se alimentar, ok? Como um fungo, né? Como um pé de manga, onde quando você vai pegar a manga está cheia de bicho. Por que está cheia de bicho? Porque da terra vem um bichinho, né? Vem uma larva, não sei, um ser lá da terra, sobe pelo pé e aloca-se nos frutos, fazendo o quê? Sugando os frutos. Errado, não é? Cada ser tem a sua probabilidade de posições para se alimentar. É um tipo de alimentação. Guardadas as proporções, no mundo espiritual, esse ser chamado sanguessuga, que suga o que você tem, são, se você notar, se a primeira vez que a pessoa lhe pede alguma coisa, é normal, ok? Mas há pessoas que estão munidos desses seres, que vê você no mundo espiritual, esses seres, vê você uma árvore frondosa, né? E por inveja de não ter o que você tem, mina tudo que você tem, tira tudo que você tem. Amanhã é um arroz, amanhã é um feijão, amanhã é um dinheiro, amanhã é um leite, amanhã é uma droga, amanhã é alguma coisa que precisa assim. Se você tem, não é seu, é meu. É como se você fosse uma horta, ok? E dentro desta horta você dava os seus frutos e simplesmente alguém, um cultivador, um gafanhoto, ia lá e destruía a sua lavoura, tirava tudo que você tem até a última gota. Isso é muito sério porque são patologias psiquiátricas. Por exemplo, há uma patologia psiquiátrica que é aquela pessoa que é cleptomaníaco, né? Há casos na história que algumas rainhas, alguns reis, alguns nobres, alguns embaixadores, alguns presidentes e imperatrizes também tinha. A cleptomania é um desejo muito obscuro de querer ter aquilo que a pessoa não tem, ou que pelo menos aquilo que ela viu achou-se muito interessante, que legal, vou pegar para mim. Normalmente, existe até cantores aí norte-americanos que foram processados e caiu na mídia que eram cleptomaníacos. Esse cleptomaníaco não pode ver, ele chega na sua casa, né, vê ali um bichinho, vê um artesanato, vê um brinco, que coisa linda. Gente, que maravilha. Ai, eu não vou conseguir aguentar. Meu Deus, como é que eu faço? Ai, não tem jeito. Pum, pega e guarda e joga, põe no bolso. Às vezes não tem finalidade nenhuma com aquilo, mas essa cleptomaníaca, ou essa cleptomania de creptar, de recaptar ou capturar, certo? Algo que se sentiu prazer em ver e que o prazer em pegar é muito maior do que o prazer em ter. Porque às vezes pegam, levam para suas casas, né? Que não deixa de ser um roubo, mas enfim, é uma doença. Pega, leva para sua casa e às vezes deixa lá, não tem mais. É o ato do momento, né? É o ato
chega assim no ápice de olhar aquilo e querer para si. Tudo isso são patologias, inclusive a sanguessuga, esse fungo, também é uma patologia da pessoa achar que você é bobo. Tem pessoas que acham que você é bobo. Ah, não, ele é bonzinho, pode pedir ele que dá. Ah, pode pedir ele que dá. Já houve casos, pessoas, de uma pessoa ficava assim, sabe, sugando o que eu tinha, ao ponto dela indicar uma outra pessoa. Vai lá, pede ele que ele dá. Aí a pessoa veio e me pediu. Mas quem foi? Fulano falou que podia pedir você, que você daria. Vocês perceberam, pessoas? Há pessoas que têm a necessidade de ser aparecido. Não eu, sabe? Aparecido. Há pessoas que acham que tem essa necessidade de sempre estar à disposição. Porque se eu estou à disposição, porque eu sou importante para aquela pessoa. Então, aquela pessoa sempre me cogita e eu me sinto bem com isso. Não. Isso é a síndrome de Estocolmo. Você é, de fato, prisioneiro de uma pessoa que só está te usando porque você tem aquilo que a pessoa quer. Normalmente, quem faz isso são os manipuladores e os psicopatas manipuladores, porque eles não têm no coração uma enzimazinha chamado remorso. Essa palavra de remoção, ou fazer com que aquilo que eu fiz foi tão ruim que me causa um pensamento nostálgico, de um sentimento de melancolia, de achar desinconfortável em ter feito aquilo. Então, o psicopata, ele não tem esse remorso. Ele te dá uma facada e não sente porque te deu a facada. Ele te mata, mas ele não tem aquele remorso de, poxa vida, eu matei a pessoa, poxa, meu Deus, o que eu fiz? Eu matei a pessoa. Não, ele não tem isso. Então, esses tipos de manipuladores, que às vezes nem precisam pessoas, certo? Sempre estão pedindo vocês e às vezes não precisa, mas tem esse ato, esse fungo, essa sanguessuga, munidos de suas filhas, que tem essa palavra, me dá, eu quero, me dá, você pode, me empresta, me dê. Essa é a arma que as filhas usam para absorver tudo, como se fosse de fato uma sanguessuga. Porque se você colocar, você tem milhares de sanguessuga numa pessoa, lógico que você tem que prender a pessoa, ela não vai ficar solta, ela vai arrancar. Milhares de pessoas, milhares de sanguessugas numa pessoa presa, essa pessoa vai morrer porque as sanguessugas nela vai de fato, na realidade, sugar todo o sangue que a pessoa tem. É uma realidade. E de fato, a sanguessuga é tão insaciável, aquilo é tão gostoso para ela, aquilo te traz um prazer tão imenso que ela vai chupando, até ela mesma se cumbir, ela mesma estourar de tanto sangue que ela colocou para dentro dela. Vocês estão entendendo o ponto de vista? Por causa dessa insaciabilidade, né, assim que fala, essa vontade de ter. Às vezes tem aquilo que nem precisa, ok? Também é uma outra patologia que é também o acumulador. Veja bem, pessoas, nós estamos tecendo todos os parâmetros de todos esses espíritos que de fato você tem a lógica, e a ótica de olhar e até conseguir identificar, certo? O acumulador é a outra patologia que também é o mesmo espírito da sanguessuga e as suas duas filhas. Por quê?
O acumulador, ele é um ser, é uma pessoa que não fica satisfeito com o que tem, ele quer ter mais, mas ele não tem nem para que usar aquilo. Existem casos, né, de pessoas que têm essa natureza de acumulador, acumular papel de bala. O que você vai fazer com papel de bala? Ah, não sei, mas estou guardando aqui. Então, há casos, você pode até abrir na internet, procura aí na internet aí, acumuladores. Aí você vai ver, são casas repletas de lixo, repleto de coisas que não têm utilidade nenhuma, repleto de coisas que não faz sentido ter aquilo, né? Seu marido trocou o jogo de panela, mas você pegou as panelas velhas e guardou tudo. Por quê? Porque você não consegue se libertar daquilo que você tem. Você acha na sua mente que você vai precisar daquilo. Ah, eu vou precisar, então eu vou guardar. E começa a acumular coisas sem ter necessidade de ter aquelas coisas acumuladas, né? Há pessoas que acumulam qualquer tipo de coisa, gente. Eu estou falando sério. É roupa velha. Ah, mas eu lembro dessa roupa porque foi um dia que eu fui em Paris. Com essa roupa, tá furadinha, então eu não uso, mas deixa ela aqui, deixa ela aqui. E é tão sério isso, que quando isso chega ao ponto de causar mal à saúde da pessoa, há um tratamento para que a pessoa se desapegue daquilo que ela tem, né? Tem acumulador de tudo quanto é tipo, tem acumulador até de namorada. Isso é outro assunto e outro assunto na Cabalá espiritual. Pessoas, o José Aparecido começa a emendar as coisas, aí eu passo até para outro estudo. Então veja bem, pessoas, aonde nós estamos e que tipo de pessoa que você é, certo? Você não pode se sentir, né, também na síndrome de Estocolmo como um refém de uma pessoa onde você acha que esta pessoa te ama muito. Ah, ela me ama muito, ela gosta de mim, por isso que ela me pede. Não, ela está usando você para absorver aquilo que a sanguessuga quer nela. Por exemplo, dinheiro, né? Tem gente que não precisa de dinheiro, gente, é real. Mas ela tem a necessidade de pedir dinheiro. Não é o caso do José Aparecido, você sabe que eu preciso. Você sabe que há uma finalidade. Você conhece a história de vida minha. Você sabe como sou eu e como o meu trâmite e tudo que Deus me colocou do jeito que eu sou hoje. Por isso que eu sou assim hoje. Não é o meu caso, mas é o caso de pessoas que não precisam, né? É tanto que uma vez o professor ele tinha mandado para mim, tinha falado, ó, José Aparecido, eu tenho aqui R$30, né? Manda seu Pix aqui para mim mandar esses R$30 para você, tá aqui, eu quero te dar esses R$30. Olha só para você ver a diferença de um sanguessuga, né? A diferença de uma necessidade e a diferença de um comportamento. Eu cheguei para ele e falei assim, não, professor, já tem, eu nem mandei. No outro dia, eu precisei, olha só para você ver, eu não acumulei para mim aquilo que eu não precisaria, entendeu, pessoas? É diferente isso. No outro dia eu precisei, eu liguei para ele, professor, José Aparecido, por que você não falou ontem? Ontem eu tinha, hoje eu já não tenho mais. Vocês perceberam, pessoas, a diferença de uma pessoa da outra, a diferença de um comportamento do outro? Então, veja bem, pessoas, né? Este tipo de pessoas que vão em você, certo? Elas estão te usando. E às vezes você não percebe que elas estão te usando. Porque você só é útil para ela porque você fornece aquilo que ela quer. O dia que você parar de fornecer aquilo que ela quer, ela deixará de ser útil e você vai ter uma grande surpresa e uma frustração. Essa pessoa nunca gostou de você. Essa pessoa nunca teve um apreço por você. Porque depois que você para de dar o que ela quer, ela também para de comunicar com você.
Vocês sabiam disso, pessoas? As pessoas, quando elas têm essa síndrome maldita de tomar o que você tem, e quando isto é presencial, quando essas pessoas percebem que você fechou a burra, na burra que eu falo, quem conhece burra, é uma bolsa feita com couro de animal, onde dentro dessa bolsa se colocava pratas de ouro, pratas de prata, e enfim, recursos poupáveis ali dentro. Então essa burra foi fechada. Você consegue fechar a burra com um pensamento lógico. Senhor, é a sua vontade? É a sua vontade que eu faça essa doação? É a sua vontade que eu dou esse dinheiro? É a sua vontade que eu dê esse copo de açúcar? É a sua vontade? Porque o próprio Deus também está dentro deste negócio, pessoas. Acredite em mim. Há pessoas que têm que passar por uma prova. E essas pessoas que estão passando por uma prova, né, elas são pessoas que o próprio Deus quer e deseja ou modificar ou a castigá-la. Agora você é a pessoa mais importante da sua vida. Aí você olha para a pessoa, eu estou precisando aqui, certo, de um copo de água. Aí o próprio Deus fala, você não vai beber água. Deus falando com a pessoa, veja bem, anda a fria que você está entrando. Aí de repente você é o bondoso, eu sou bondoso. Uhul, eu sou bondoso, eu sou maravilhoso, sabe? As pessoas me pedem, eu sinto uma gratidão no coração que eu vou lá e dou para a pessoa. Toma um copo d'água. E Deus olha para você e fala assim, vem cá, eu falei que a pessoa não ia beber água, e você deu água, por que você deu? Então eu vou tirar o que você tem. Porque você tem que trabalhar do jeito que eu quero, não do jeito que você quer. Você tem que doar do jeito que eu quero que você doe, não do jeito que você quer doar. Percebeu, pessoas? Então, veja bem, pessoas. Nós, na Síndrome de Estocolmo, que temos a alma generosa, somos bombardeados por essas pessoas que são insistentes com a gente por uma arma da sanguessuga. As duas filhas, me dá. A pessoa te pede uma vez, olha, me dá R$1. Aí você fala, não vou dar, não quer te dar. Mas aí a pessoa pede de novo, me dá R$1, 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 pedra mole, pedra dura, água mole, até que bate, até que fure. Então presta atenção, pessoas, você é convencido a dar aquilo que a pessoa está te pedindo, às vezes por insistência, certo? É uma arma da sanguessuga que é a Dadá. Ela te insiste ao ponto de minar a sua decisão. A sua decisão é não dar. Por quê? Porque o próprio Deus não quer que você dê, mas você é seduzido com essa insistência na sua mente, dando a entender que você tem que dar. Por que você tem que doar? Por que você tem que dar aquilo que a pessoa está pedindo? Porque você se sente importante e você acha que aquela pessoa te acha uma pessoa importante. Acredite em mim, pessoas. A partir do momento que você parar de dar, faça esse teste. Principalmente quando é presencial. Aquela pessoa que de manhã te pede R$10, de tarde ela te pede R$15, de noite ela te pede R$20. E todas as vezes você dá, e quando você não dá, fica sempre aquela insistência, me dá R$10, me dá R$10, me dá R$10, eu preciso, me dá R$10, eu preciso fazer isso e aquilo outro, me dá R$10, até você ceder. Mas a tendência da sanguessuga é fazer o quê? Sugar tudo que você tem, é minar, deixar você todo dia no zero. A função desses espíritos é fazer com que você não tenha nada. Deus te fez uma árvore frutífera, você dá muitos frutos. Como que eu faço para aquele ser não ter tantos frutos assim? E para mim chegar diante de Deus e falar, tá vendo lá? Tomei tudo que ela tinha, porque o Senhor dava e eu tomava. É simplesmente assim, gente. Então,
Você que é um doador, você que tem uma alma generosa, você tem que identificar em você quais são esses fungos, quais são as pessoas que insistentemente vêm todos os dias tentando arrancar o que você tem. Todos os dias ela arranca o que você tem, certo? Ela não fala igual o José Aparecido, me dê aquilo que não te custe nada, né? Me dê R$1, não te custa nada. Eu não estou tomando tudo que você tem, porque esse espírito da sanguessuga, ela quer tomar, de fato, até sem ter, até às vezes, necessidade, tudo aquilo que você tem. Ela quer te minar, ela quer te deixar igual a ela, porque normalmente, quando essas sanguessugas estão incorporadas em pessoas presenciais em nossa vida, normalmente essa pessoa não toma de você e fica rica. Ela também tem alguém que tome dela, porque um abismo puxa o outro. Então você aqui, que é o provedor que tem, certo? Não vai dar. Você não vai dar por quê? Porque quando você dá, uma outra sanguessuga vai tomar dela. Você ouviu falar que o abismo puxa o outro? Um criminoso, aquele que mata, ele vai ser morto? Aquele que rouba, ele vai ser roubado? Fala que quem rouba de ladrão tem 100 anos de perdão. É mentira isso, viu? É mentira isso. Mas é aquilo que eu estou te falando. Então, pessoas, meninos e meninas, percebam, certo? Que Deus te colocou como uma árvore frondosa. E que essa árvore frondosa, ela por natureza, ela adquire frutos. E esses frutos, eles só vão ser saudáveis, maduros, gostosos e dado na necessidade que Deus necessita que você dê para alguma pessoa, está minado. Porque você tem um fungo chamado a sanguessuga. Tem sempre alguém agarrado no seu pé, sugando o que você tem, certo? Às vezes, em vez de você dá R$1 para o José Aparecido, você dá R$1 para uma pessoa que está todo dia te pedindo ali perto de você. Todo dia você tem que dar alguma coisa para essa pessoa. E você sente um prazer de estar dando, achando que essa pessoa é sua amiga, que essa pessoa gosta de você. Uhul, eu sou o doador, sabe? Eu sou a pessoa mais maravilhosa desse mundo. Olha como todo mundo me ama. O cachorro também não me ama não, aqui, Rosana. Olha como todo mundo me ama. Não, pessoas. Você está sendo usado, você está sendo alimento, como eu falei lá na Cabalá dos Espíritos, os arcodes, os dulites e os demônios que comem a sua raiva, comem a sua ira, precisam disso, é a mesma coisa, guardadas as proporções, você está sendo alimento de demônio, certo? De dulit, né? De arconos, quase que eu erro esse nome. Enfim, pessoas, então a tendência é que cada vez você fique com menos do que você tem, certo? Você acordou com 30, certo? 5 pessoas veio, certo? E te pediu R$5. A outra sanguessuga que veio te pedir R$5, você já não tinha mais para dar. Mas se você tivesse, você daria. Então, não dê alimento para sanguessuga. Ah, mas a pessoa vai ficar tão chateada comigo, o problema é dela. Dela com Deus, não é nem com você. Porque quem te ordena a dar é o próprio Deus. E você sabe que é de Deus. Você sabe que é a necessidade de você doar. Você sabe que há uma coisa dentro de você que fala dê. Mas a sanguessuga, ela usa de uma artimanha sentimental, né? Te aproxima sentimentalmente, fica como se fosse até um parente seu, um amigo de muitos anos seu, uma pessoa que você ama, uma pessoa que gosta de você, mas que de fato nunca gostou e sempre te usou e sempre quis tomar tudo que você tem. Você tem que ter essa percepção, você tem que perceber isso, você tem que entender
O que é de Deus é de Deus. Mas o que é manipulação satânica, para tomar o que você tem, você passa a entender aqui, com o José Aparecido, o que é de fato uma sanguessuga e quem são essas filhas da Dá. Pessoas, meninos e meninas. Percebam, pessoas, que esse estudo é um estudo muito rico, é um estudo muito aprofundado e que há partes da Kabbalah aqui que eu não posso dizer, né? Porque você tem que ser um iniciado cabalista, que é como você também reúne todas elas, é como você também direciona elas para outras pessoas, é como você também usa a sanguessuga, né? Como se ela fosse uma arma sua contra uma outra pessoa. Tudo isso é Kabbalah. E eu não posso, e tenho também a seguridade aqui de não dizer isso, ensinar esses tipos de prática para vocês. Porque o iniciado Kabbalah, ele de fato ele tem que ser já uma pessoa centrada, uma pessoa de Deus, para entender as armas que ele tem, que ele possa ser usado. Vou te dar só um exemplo de uma arma que foi usada. O profeta Elias, acho que é Elias, nem sei mais. Se não for Elias, me perdoe. Estava passando por um lugar e ele era careca. E ele chegou e ele passando, e tinha alguns jovens, né, à beira da estrada, falando, olha lá, ele é careca, olha o careca, 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 ele é careca, ele não tem cabelo. Aquilo criou-se uma fúria no profeta, que o profeta pronunciou algumas palavras cabalísticas, vai lá no texto, está escrito isso, e veio uma ursa, de ninguém sabe de onde, do meio do mato, e comeu todos os jovens. Foi uma arma. Ele usou-se desta arma. Ok, pessoas? Então veja bem, o iniciado cabalista, a cabalista, esse iniciado, eu sou um iniciado, tá, pessoas? Eu sei coisas que eu não faço, que eu acho que eu nem devo fazer, né? Mas tem coisas que eu faço e que você não pode fazer, porque você não vai saber fazer. Também, nós, por exemplo, nós conseguimos, o cabalista iniciado mesmo, o cabalista, que até não vive muito tempo, viu, gente? Eu tenho até para dizer, depois eu falo sobre isso, sai do corpo e vai para uma certa região. Já fui em muitos lugares, pessoas. Eu, deitado em casa, na minha cama, certo? E saí do meu corpo e fui para Paris, fui para Nova York, fui para a Idade Média, fui para a época de Jesus, fui para a época da criação do homem, fui para a época onde eu ainda era uma fagulha dentro do eterno. Só para vocês terem ideia, a dimensão, né? Os cabalistas iniciados, os cabalistas que têm uma sapiência e o segredo de manipular todas essas forças, né? Ele tem uma história aí de um eunuco que estava numa carruagem e eu não sei quem, eu me lembro bem, ele foi transladado. O que é transladado? Transladado é pegar você aqui e jogar você lá no Maranhão. Quando você abriu o olho, você está no Maranhão. Foi isso que aconteceu, está lá escrito na Bíblia isso. E ele foi transladado. Então, há essa possibilidade também de você estar aqui e de repente o José Aparecido vê que Deus mandou você vir fazer uma doação e você não quer fazer uma doação. Você dá para a sanguessuga, para Dadá, mas não dá para o José Aparecido. Aí de repente eu me materializo na frente, dentro do seu quarto, quando você dormia, tá embaixo, acorda aí, que dê meu R$1 que eu te pedi. Você vai ter um infarto. Mas é possível essa translatação, ok? Pessoas, meninos e meninas, vamos encerrar, tá? É muito mais profundo do que isso, tá? Eu só disse só uma lapadazinha superficial no que é essa sanguessuga. Mas tem muita coisa em relação a ela, ok? Nos Midrashes, na Kabbalah, no Talmud, em outras literaturas judaicas,
né, que são rabinos, pessoas pensantes, cabalistas, que dá um entender, uma explanação muito mais ampla de tudo aquilo que eu disse aqui sobre a sanguessuga. Pessoas, meninos e meninas, aguardem o próximo estudo. Gente, se liberte desta sanguessuga, se liberte das pessoas que estão te usando só para obter o que elas querem. Elas não gostam de vocês. Vocês não fazem a mínima diferença para elas, porque você só é importante para essas pessoas quando elas conseguem tirar alguma coisa de você. Quando elas não conseguirem mais tirar mais nada de você, você não vale nada para elas. Então acredite, não vale a pena. Não vale a pena, porque no final quem vai sofrer é você. Pessoas, meninos e meninas, aguardem o próximo estudo. Quem puder, me faça uma doação de R$1 no meu Pix, que está aqui abaixo. Pessoas, meninos e meninas.